Olá, consultoras e todas vocês que querem aprender um novo método de estilo, não entenderam ou têm dificuldade de aplicar o método dos 7 estilos universais. Eu sou a Jéssica Valentini e vou te apresentar aqui um método para se surpreender ou surpreender suas clientes de uma forma muito mais lúdica. Eu fiz o teste de coloração pessoal, eu fiz a análise de estilo pelos métodos tradicionais e eu confesso que eu não consegui aplicar porque tinha alguma coisa que não me fazia entender a lógica. Mas você vai perceber como esse jeito é muito mais lúdico e vai te facilitar e vai te trazer facilidade no dia a dia. Vou te trazer algumas dicas que já saindo dessa aula você vai conseguir começar a aplicar e vou te fazer um convite no final para que você aprenda muito mais sobre ele e saia surpreendendo as suas clientes. Vamos lá, sem enrolação, eu vou falar um pouquinho do que é o estilo para vocês conseguirem entender que tem uma lógica. Só que quando a gente fala de estilo, a gente está falando da nossa personalidade, de uma expressão da nossa personalidade, que é algo subjetivo. Enquanto isso, o estilo pessoal, né, o nosso desafio é aplicar isso de forma objetiva. Então, como é que eu transformo o subjetivo em algo objetivo para conseguir me vestir com roupas que são a minha cara ou ajudar minhas clientes? Justamente isso é o nosso desafio, ou como consultora, ou na nossa vida pessoal, na prática. Você já deve ter comprado várias roupas que você não usou e não sabe por quê. E é justamente essa proposta que eu te trago. É com a simbólica, e talvez você nunca ouviu falar nesse nome, seja muito diferente para ti, e eu vou te explicar depois com exemplos, vai ficar mais fácil. Símbolo é aquilo que une, ou seja, é aquilo que eu não preciso de tantas palavras para conseguir explicar. Então, por exemplo, quando eu uso aliança como símbolo do casamento, é porque ela não tem começo, meio e fim, ela tem uma unidade de construção que é justamente o que eu espero de um relacionamento. Ninguém começa até um namoro que seja pensando em terminar, ou seja, é um símbolo de casamento. E aí eu precisaria de muitas palavras para explicar algo que esse símbolozinho, né, que é de metal, que também dura para sempre, já contém em si. É exatamente isso, através de imagens, que a gente vai aprender a fazer na prática, através do método que eu desenvolvi. Desenvolvi o método de coloração pessoal, também te convido a conhecer lá no meu Instagram esse método maravilhoso de autoconhecimento, onde eu fui buscar na natureza onde estavam as cores de cada cartela, e é surpreendente como a pessoa consegue se entender, como você vai conseguir se entender como consultora e aplicar isso na sua vida prática e nos atendimentos. Mas agora, hoje, nessa aula, eu venho te ensinar esse método, que é o de estilo, que é um segundo método que eu criei, que também está ajudando centenas de pessoas e, inclusive, já consultoras que estão aplicando esse método. O que são os estilos universais? Foram métodos criados, né? A gente tem os 10 estilos ou os 7 estilos, você já deve ter ouvido falar de diferentes abordagens. Mas eles foram criados por uma norte-americana que de fato percebeu que havia similaridades na personalidade, na nossa personalidade. E é comum, inclusive, que a gente misture estilos. O que eu fiz foi transformar esses 7 estilos com algumas adaptações, criei um novo estilo também em arquétipos, em flores. Tanto personagens, arquétipos, né, imagens, quanto flores. As duas coisas nos ajudam a entender a lógica matemática do estilo e por isso facilita tanto. Então, o estilo criativo e dramático eu juntei e transformei na artista. Pense na lógica da artista e aí você já vai ter várias respostas para entender a dinâmica, né? É difícil a pessoa entender a diferença entre o brega e o chique, por exemplo. Na lógica da artista, a gente consegue entender primeiro a personalidade e a flor é a estrelícia. E através das flores a gente vai conseguir entender. Segundo estilo, o sofisticado. Como é que eu explico para uma cliente o que é o sofisticado? Como é que eu explico para ela que quem tem o estilo sofisticado não necessariamente é rica, né? Ou quem é rica não necessariamente é do estilo sofisticado. Ou seja, há uma lógica simbólica e por isso eu uso a rainha ao invés de o nome sofisticado e a flor a tulipa. Vocês já pararam para pensar por que a tulipa é uma flor sofisticada? Eu conto depois. Depois o estilo natural esportivo, que eu transformei na esportista, que a flor é o girassol, essa flor despojada, que é uma flor do campo, né? Que é uma flor do campo, porém grande, porém despojado, né? Essa lógica da liberdade. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. O estilo moderno ou sexy, que eu transformei na roqueira. Pense na lógica do moderno, do novo. Por que o rock e o motociclismo, por exemplo, são associados à modernidade? E como isso, de forma simbólica, ajuda no estilo? Isso também é muito interessante porque tem todo sentido, inclusive com a rosa. Por que algumas bandas, como Guns N' Roses, usam a rosa como símbolo? Porque tem uma lógica simbólica que, quando a gente transforma em estilo, vocês vão ver que explica muito. Aqui eu vou dar só um exemplo de cada, mas
Essa lógica simbólica explica toda a lógica do vestir e transforma numa lógica matemática. Depois o estilo romântico, que eu transformei na princesa. E a flor, a lavanda, né? Por que a lavanda é mais delicada? Por que essa lavanda é uma flor leve? Justamente porque tem uma lógica simbólica. Nas cores, nas formas, enfim. Depois o estilo clássico, que aí sim a gente consegue pensar imediatamente na executiva, na figura da executiva, e a flor é o lírio, uma flor mais clássica, uma flor que até é associada ao masculino. Aqui a gente está falando das camisas, da alfaiataria, que justamente tem algo de não mulheres também têm esse estilo, ou seja, um feminino, mas que tem uma lógica mais tradicional, uma lógica mais clássica. E aí muitas mulheres se confundem ou muitas pessoas de outro estilo acabam indo para o estilo executivo quando exercem atividades que são, por exemplo, uma advogada. Já vou trazer esse exemplo também. E o novo estilo que eu criei, que vai surpreender você, talvez você seja esse estilo, é o da camponesa. Eu percebi que muita gente não se encaixava em nada, nem no estilo clássico, nem no estilo natural esportivo, parecia que tinha um pouco dos dois, mas tinha algo do romântico também, e de repente ficava uma miscelânea de estilos e criei, por isso, esse estilo que muita gente se encaixou e fez muito sentido, que é o estilo da camponesa, da margarida, que é uma flor do campo mais delicada, ao contrário do girassol. Pensem na lógica simbólica, vocês já vão ter vários insights aí para começar a aplicar. Então, primeiro, eu transformei num método organizado, ou seja, eu precisava entregar uma lógica para minha cliente. Eu precisava que a minha cliente tivesse um checklist, que ela chegasse na loja e ela soubesse exatamente, eu, Jéssica, que sou do estilo moderno, eu precisava saber que tipo de gola eu gosto, que tipo de manga eu gosto, que tipo de tecido eu gosto, isso, que tipo de modelagem eu gosto, enfim. Cada parte do checklist eu transformei num método organizado. Essa é a primeira coisa que já ajuda muito as consultoras e as clientes, porque eu entrego um checklist, ela sabe exatamente o que ela precisa encontrar na loja. Então, isso é realmente uma das coisas mais interessantes que a lógica simbólica. E mais do que isso, ela não sai com checklist porque eu entreguei para ela, mas ela entende que aquilo tem a ver com a personalidade dela e que é a cara dela. Então, não é só você entregar pronto para cliente, mastigado algo e dizer isso você vai vestir. É ela realmente saber que aquilo é ela e ela vai se vestir com roupas que são a cara dela. Ou você que vai, talvez você vai comprar esse curso para você, você vai entender que tem uma lógica para você única. E aqui eu vou dar alguns exemplos de cada parte do checklist. Vamos pensar na estrelícia, por exemplo. A estrelícia é a lógica da artista, as formas mais diferentonas. Então, como que a gente vai transformar isso na personalidade? É uma flor que se destaca, é uma flor que chama atenção, que é diferentona. Então, tem tudo a ver com a lógica da personalidade do arquétipo da artista e com essa flor. E aí, depois, a lógica das formas a gente vai aplicar no estilo. Assim como a rainha. A rainha, eu trouxe aqui o exemplo das mangas. Era difícil de eu fazer entender, a rainha entender que ela não é o estilo romântico. Até porque ela aplicava, muitas rainhas compravam estilo romântico e não conseguiam usar e não entendiam por quê. Porque a tulipa é arredondada, apesar disso ela não é inha, ela é delicada, mas é uma delicadeza diferente da lógica da lavanda. Então as mangas da rainha são alongadas, assim como a tulipa tem a haste alongada, tem as pétalas alongadas, a rainha gosta de mangas que são levemente bufantes, mas não é a lógica da princesa. E aí faz todo sentido, e aí vai cair algumas fichas para você, por que você tentava explicar de alguma forma, ou você aplicar de alguma forma e não funcionava. Tecidos, o tecido da roqueirinha. Por que a gente pensa no couro? Vejam a lógica simbólica. As roqueirinhas que são modernas, elas vivem comprando coisas novas, elas vivem comprando o que está na moda, sendo que é a lógica simbólica que importa. E aí, por isso eu trago o couro. O couro é o mais antigo dos elementos para vestimenta, porém quem é roqueirinha ama. Como assim? Se ela gosta de algo moderno, porque simbolicamente o couro é moderno, está associado a esse espírito livre, liberdade, o motociclista, o roqueiro, enfim. E aí a gente entende que é a lógica simbólica, a roqueirinha fala, faz sentido, e eu entendo que não é tudo que está na moda que vai me favorecer, e sim aquilo que é moderno. Estampas da princesa, estampas é uma outra parte do checklist importantíssima. Às vezes a pessoa diz, eu gosto de estampa, mas não é de qualquer estampa. É claro que não, porque tem uma lógica simbólica. No caso da lavanda, da princesa, pensa na forma da lavanda, no tamanho das florzinhas da lavanda, minúsculas, pequenas. Como que vai ser a estampa da princesa? Pequena, com pouco contraste, é uma flor que é mais suave, ou seja, quem é lavanda vai gostar, quem é princesa vai gostar de estampas que tenham menos contraste, ela vai entender a lógica e ela vai chegar no início talvez precisando do checklist, mas depois ela vai entender a lógica simbólica e vai saber exatamente o que ela gosta, ou você, se é princesa, vai entender também. Depois o lírio, a executiva, são peças mais clássicas, né? A gente pensa, por que o lírio é uma peça clássica?
porque de fato gosta, né? Os acessórios, a pérola, ou algo pequeno, metal pequeno, porque tem a lógica do clássico. Quem que escolhe essa flor de casamento, por exemplo, escolhe porque tem um estilo mais clássico. Depois, adaptar as circunstâncias, essa é uma das coisas mais difíceis de fazer. Atendi muitas clientes que já tinham passado por consultoria de imagem e não conseguiam se entender justamente porque elas aplicavam o estilo da executiva, porque pensa, uma advogada, ela vai pegar a alfaiataria, o terninho, sendo que ela pode pegar ternos que tenham a lógica dela, o checklist dela, e aí sim vai funcionar. Então, quando eu entendo o meu checklist, entendo o tecido que me favorece, eu entendo a lógica de uma advogada que vai ser esportista, que não vai ser a mesma lógica da advogada executiva ou sofisticada ou a rainha, e eu entendo exatamente o que eu preciso para me vestir da melhor forma possível, séria, adaptada às circunstâncias, mas é o meu estilo que se adapta às circunstâncias e não o contrário. E depois a camponesa, que é esse estilo romântico, mas um romântico simples, que é muitas mulheres que se identificam aqui com essa delicadeza, mas é uma delicadeza moleca, não é uma delicadeza da camponesa, né? Do pé no chão, do correr livre pelo campo, que não é a lógica da princesinha. E aí vocês vão ver que muita gente vai se identificar com esse estilo. E o que que eu tenho? O que que eu fiz isso? Transformei justamente numa lógica estruturada de estilo e também em módulos muito bem estruturados. Cada um dos módulos do meu curso tem o checklist com a explicação em vídeo e também o texto, né? Com o PDF desse checklist que é possível aplicar. Inclusive, como fazer interseção de estilos, né? Como é que é uma rainha que também é uma rainha que também é camponesa, né? Ou uma rainha que é esportista, né? O que a gente tem muito é artista rainha, ou artista princesa, ou artista camponesa, porque tem aquelas pessoas que gostam de se diferenciar, mas que tem um outro estilo secundário que vai fazer toda a diferença quando eu diferencio uma artista que é com outro estilo secundário, né? Ou uma camponesa que tem um pouquinho de roqueirinha, enfim, você vai perceber que até essa adaptação, que é normal a gente ter mais de um estilo, fica muito mais fácil. Então, cada um desses módulos tem 6 aulas, cada parte do checklist em vídeo e depois o texto que vai ser justamente esse checklist organizado, né? Que é aquilo que você vai entregar para sua cliente ou se você vai comprar esse curso para você, o que você vai usar para chegar na loja e avaliar, não, ó, tá faltando a minha manga. Ou se tem algo que não tá batendo do teu checklist, que você consiga avaliar se aquilo é algo que faz diferença para você. Se talvez tenha alguma coisa lá no armário que você não tá usando por conta disso. E depois, secreto, umas pastas que eu fiz com lá no Pinterest para vocês conseguirem visualizar as diferentes circunstâncias. Então, looks festas da rainha, saias para rainha, blusas para rainha, acessórios para rainha, ou de todos os estilos, na verdade, né? São pastas que só quem acessa o curso vai ter acesso para conseguir visualizar na prática. Essas pastas estão sendo constantemente atualizadas, então você vai ter sempre coisas novas para você conseguir aplicar na prática e conseguir se inspirar sempre quando você vai adaptar o teu estilo ou o estilo da sua cliente às diferentes circunstâncias. E aí eu trago alguns depoimentos porque realmente me surpreendeu o quanto as pessoas que já tinham feito testes com outras pessoas, que já tinham passado por análises, ou consultoras que estavam inseguras na hora de aplicar o método, inseguras porque não sabiam se a cliente tinha entendido, se ela estava conseguindo aplicar, justamente não estavam tendo transformações efetivas usando os estilos tradicionais, os 7 estilos universais. E aí sim, aqui no caso, né, muito esclarecedor, simples, para mim como consultora, aprendendo a ter esse olhar que as pessoas que atendam. E olha que interessante, ela mesma falou que as pessoas ficam surpresas com essa relação de estilo e personalidade, né? E elas confirmam tudo. Então é fantástico realmente trazer essa percepção, porque as pessoas saem com muito mais, né? Quase que uma terapia, um processo terapêutico que ela passa de dentro para fora. E sim, né? Se revelar esse interior, ela realmente entende quais são as roupas que tem a cara dela, por que é tão importante expressar a verdade de quem nós somos, né? E aí outras pessoas, né, colocar realmente quem eu sou para fora, né? Logo eu que sempre tive uma luta por decidir em qual estilo, descobri que sou camponesa, que uma pessoa que
teve uma consultora, inclusive, que se descobriu camponesa e que, imagina, se ela não tinha se adaptado com nenhum estilo universal, como é que ela ia ajudar as clientes? E aí, esse novo estilo traz essas respostas para ela e, claro, que ela vai se sentir mais segura. Né? Outra consultora aqui, né? Estou no módulo 5, estou encantada, né? Essa relação com as flores, as formas das flores ajudam a entender a lógica do estilo, né? E uma outra consultora fala, né? Para mim não tá 100%, porque o que é importante vocês perceberem? E eu também me surpreendi muito e fico muito lisonjeada com isso. A maioria dos cursos que estão lá na Hotmart ou nas outras plataformas, mínimo termina o curso. Assim, 4, 5% das pessoas concluem o curso. Mas o Floresça, centenas de pessoas que assistiram e compraram o Floresça, tá mais de metade e muitas já concluído 100% ou quase 100%, no caso essa consultora falou, né? Não tá 100% porque tem algumas aulas bônus que ela já tinha comprado em outros cursos. Ou seja, realmente eu fico lisonjeada por saber que é um curso que as pessoas vão assistir. É claro que se você comprar esse curso, eu quero que você assista, né? Então, as pessoas falando, né? Super indico, já desvendei alguns mistérios, eu costumo falar isso, né? Que parece um mistério, mas quando você entende a lógica simbólica, você entende os porquês, e aí tudo faz sentido. Então, para você ter um método exclusivo que agrega valor terapêutico e custa menos do que o valor de uma consultoria, pensa que se uma pessoa que você atender pelo método Simbólica das Flores, pelo método que eu desenvolvi de estilo, você já paga o curso e ela vai sair feliz, e o boca a boca é o melhor, ainda é a melhor propaganda, porque ela vai falar para outras pessoas, talvez ela já passou pela consultoria de imagem, enfim, eu garanto para você que vai te dar uma ferramenta, que vai ser uma ferramenta de aprofundamento para você agregar conhecimento e se tornar mais segura e principalmente surpreender as suas clientes. Como é exclusivo, único, que eu aplico e decidi compartilhar com outras consultoras, inclusive com uma dorzinha de coração, mas eu sei que é porque eu não tenho braços para atender todas as pessoas e eu preciso dos seus braços para ajudar para trazer essa ferramenta nova que vai surpreender a sua cliente, mas principalmente ajudar ela efetivamente a aplicar, a ter uma lógica e parar de comprar um monte de roupa e ter o armário cheio e nada para vestir, né? Ou não se sentir ela mesma quando olha no espelho, todos aqueles sentimentos frustrantes que a gente tem, porque a moda nos oferece muitas coisas, mas a gente precisa saber escolher da moda só aquilo que nos favorece. Então te convido a fazer parte desse time de consultoras que estão, diria que, revolucionando, mudando a abordagem do mercado da consultoria de imagem para uma abordagem mais terapêutica, de autoconhecimento e que tem tudo a ver com a proposta do mundo atual. Se conhecer de verdade, coisas mais naturais, a gente realmente ser nós mesmos. Não tá funcionando, a gente tá frustrada, tá ansiosa, até consultoras não estão conseguindo se ver, né, montando um personagem. Marketing digital tá cheio disso, dizendo para você parecer alguma coisa. Não funciona, é a tua melhor versão que vai durar e que hoje mesmo fui na manicure, a manicure estava comentando, né, de uma consultora que quando tá na vida real parece uma coisa, quando tá na internet parece outra. E ela, obviamente, não vai contratar essa consultora, ou seja, você precisa ser o que você é e depois ensinar a sua cliente a ser também o que ela é. A tua melhor versão é o que vai funcionar e é o que vai fazer a tua carreira ser realmente duradoura e verdadeira. As pessoas estão procurando verdade, chega de falsidade, chega de parecer. Você precisa ser o que você é e ensinar outras pessoas a fazer isso. E aí a tua passagem pela vida dessa pessoa vai ser aquela que vai realmente permanecer no coração dela e, consequentemente, ela vai te indicar para outras pessoas e a tua carreira vai ficar, sem dúvida, mais sólida, mais promissora e profunda. O teu trabalho vai deixar de ser algo superficial e vai ser algo que vai mudar e transformar a vida de cada cliente que você atender ou você mesma. Se você vai comprar para você mesma, você vai ver que você vai conseguir ajudar sua mãe, sua irmã, você vai conseguir ajudar o seu marido, porque por mais que seja para mulheres esse curso, todos os exemplos são para mulheres, a lógica simbólica também serve para homens. Então você vai conseguir sair daqui, talvez você já tenha feito vários cursos, mas esse curso eu garanto que é diferente e que é simples, é rápido, é prático e você vai conseguir sair aplicando de verdade. Se você não ficar satisfeito, ainda tem 7 dias para você pedir seu dinheiro de volta. Então não tem por que você não aceitar o convite de ser minha aluna. Te convido de coração. Você aceita o convite de ser minha aluna? Te espero lá na turma, porque vai ser realmente uma experiência transformadora e vai te trazer mais segurança, seja no vestir, seja na atuação profissional, né? Se você quer realmente se destacar na sua carreira, inclusive, seja como consultora, seja como advogada, seja, não importa a sua área de atuação, ser verdadeira
vai ser aquilo que vai fazer você durar no mercado, vai fazer você permanecer no mercado. Espero te ajudar nisso. Um beijo e te espero no curso.